Bom dia, meu amigo e minha amiga. Que a paz de Deus esteja com você, que a alegria do Senhor inunde o seu coração, que o Senhor Jesus esteja trazendo alegria, direção e paz para você nesta sexta-feira, início de mais um final de semana abençoado, início de mais um dia repleto, cheio das bênçãos de Deus para você e para mim. Como é que foi a sua semana? Você conseguiu realizar, concluir, fazer, está conseguindo vencer aqueles desafios, tarefas, atividades dessa semana? Você teve notícias boas ou teve notícias ruins? Sabe, nós costumamos ser muito abalados pelas notícias que temos e por aquilo que enxergamos com os nossos olhos humanos. Nós humanos, nós somos influenciados por emoções. Todos nós somos influenciados por emoções. E as emoções estão muito ligadas às nossas expectativas e também ao que nós esperamos para o futuro. Aquilo que estamos enxergando também é o que esperamos das pessoas. Muitas vezes nós nos magoamos, entristecemos, alguém nos decepciona e isso machuca, isso move as nossas emoções. Quer dizer para você que Jesus também tinha emoções. Jesus também tinha sentimentos. Jesus nasceu nesta terra como um homem. Ele é Deus e homem ao mesmo tempo. Jesus é filho de Maria, é filho da mulher, mas também é filho de Deus. Então, tanto que ele usa os dois títulos, né? O filho de Deus e o filho do homem. É que o homem é a humanidade. Ele é filho da humanidade e ele é filho de Deus. Para unir as duas coisas, unir a criação com o Criador. Cristo veio fazer, esta cura da relação entre Deus e os homens. E somente o próprio Deus poderia fazer isso, mas também somente no pacto com um homem santo e puro. Então, não tendo nenhum homem santo e puro, o próprio Deus se fez homem. Foi santo e foi puro, viveu entre nós, cheio de graça e de verdade. Esse é Jesus. E hoje eu quero meditar com você, já que nós estamos nos aproximando da Páscoa, da Semana Santa. Quero meditar com você em algo que aconteceu com Jesus na noite antes dele ser traído, naquela quinta-feira à noite, quinta-feira antes da Sexta-feira Santa, antes da sua morte na cruz. Está em Lucas capítulo 22, versículo 39. Diz assim: saindo, Jesus foi como que de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. E chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orem para que não entrem em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra, 30 metros, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando ainda em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. E levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos e os achou dormindo de tristeza. E lhes disse: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Esse momento da vida de Jesus foi um momento muito difícil, porque era a noite antes da sua crucificação. E ele sabia tudo o que ia acontecer. Jesus sabia que teria que morrer numa cruz. Jesus sabia que é para isso que o Pai tinha lhe enviado, mas ao mesmo tempo ele sabia o sofrimento que lhe esperava. Sabe, todos nós fugimos do sofrimento a vida toda. Todos nós, nenhum de nós gosta de sofrimento.
Se você gosta de sofrer, certamente tem algum problema, né? Psíquico, mental, porque sofrimento não é algo bom. E Jesus aqui ele se depara com a situação real. Olha, amanhã eu vou morrer. Amanhã eu vou ter que carregar uma cruz pesada, vou ser humilhado, vou ser desgastado, vou ser chicoteado, vou ser ofendido, vou ser humilhado, vou ser ultrajado, estando ali morrendo pela humanidade, morrendo por amor. Eles irão me humilhar, eles irão rir de mim. Jesus sabia que tudo isso aconteceria com ele. Jesus sabia do peso que seria, por alguns momentos, colocar a coroa de pecados na sua cabeça. A coroa de espinhos representava os pecados de toda a humanidade. Jesus sabia como seria terrível se sentir pela primeira vez afastado do Pai. Sim, porque na hora que Jesus se torna o maior dos pecadores, a presença de Deus não pode mais habitar nele. E na cruz Jesus estava sozinho, porque o Pai não pode habitar aonde está o pecado, onde está a sujeira, a impureza. Por isso Jesus sabia que teria que fazer aquilo sozinho. E ele então vai orar. Eu acho que essa é a primeira lição para nós. Quando estamos diante de um desafio, quando estamos diante de algo que parece pesado demais para nós, não devemos carregar sozinhos, devemos orar. Levar para a presença de Deus e, além disso, mobilizar irmãos em oração. Jesus mobilizou os seus amigos, né? Pedro, Tiago, João, os discípulos. Jesus mobilizou eles e convidou eles: venham orar comigo. Eu estou fraco, orem por mim e orem também por vocês, para que não caiam em tentação. E aí a oração de Jesus diante do Pai, ela é uma oração muito importante, porque ele ora dizendo: Pai, se tu queres, passa de mim esse sofrimento. Ou seja, Senhor, se for possível, que eu não precise passar por isso. Sabe, Jesus na sua carne não queria morrer. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Muitas vezes na oração nós colocamos diante de Deus a nossa vontade. E isso é normal, nós somos humanos, nós temos sentimentos. Pai, eu gostaria que fosse assim. Pai, eu gostaria que fosse desse jeito. Mas precisamos sujeitar a nossa oração ao Pai. Senhor, que se faça a tua vontade. O Senhor sabe o que é melhor para mim, e não só para mim. O Senhor sabe o que é necessário que eu faça dentro do propósito que o Senhor tem para a minha vida. Gente, o propósito de Jesus, além de anunciar o Evangelho, além de curar os enfermos, além de se mostrar como Deus amável e poderoso, o propósito de Jesus na terra incluía a morte, carregando sobre si os pecados da humanidade, pagando o preço do nosso pecado. Esses dias nós fizemos uma série aqui chamada Cordeiro de Deus, e nós vimos que Jesus, ele é o Cordeiro de Deus. Tanto que ele é chamado por João já no seu batismo de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós sabemos o que acontecia com os cordeiros na tradição dos judeus. Os cordeiros morriam pelos pecados do povo. Quando alguém pecava, levava um cordeiro diante de Deus e o sacrificava no seu lugar. Veja, quando Jesus veio à terra, ele já veio para esse sacrifício. Ele veio, trazido pelo Pai, com o propósito de levar sobre si os pecados da humanidade. Então Jesus sabia do seu propósito. Ele não estava fugindo, mas ele estava fraco e cansado. Então ele pede a ajuda de Deus, mas ele se sujeita à vontade de Deus. E é isso que eu quero incentivar você hoje. Sujeite o seu coração, sujeite a sua vida, a sua alma à vontade de Deus. Mesmo que na hora pareça difícil. Tem decisões na hora que parecem difíceis. Fugir do pecado muitas vezes parece difícil. Mas se estivermos em oração, se estivermos na presença do Pai, nós vamos conseguir suportar todas as dificuldades da vida e vamos ter vitória, porque o Senhor está conosco,
porque Ele nos dá ânimo, porque Ele nos dá vigor, Ele renova o nosso espírito, Ele guia a nossa alma. Podemos estar diante de Deus, confiando que o Senhor cuida de nós, confiando que o Senhor está no controle. Sim, Deus sempre esteve no controle da vida de Jesus, tanto que o Pai vai ressuscitá-lo dos mortos e Ele não vai ficar na tumba. Jesus vai ressuscitar ao terceiro dia, vai receber um corpo glorificado e vai ser o primogênito da ressurreição dos mortos, ou seja, o primeiro dos filhos de Deus a ressuscitar num corpo glorificado. Corpo, a imagem do corpo que nós vamos receber um dia, no dia da ressurreição. É esse corpo que Jesus já recebeu e hoje Ele se assenta à direita do Pai e no seu trono, ao lado do Pai, Ele governa e rege o universo e está aguardando o dia em que irá voltar para reger e governar a terra. Sim, e até lá, por que Jesus ainda não voltou? Para nos dar a chance do arrependimento, para nos dar a chance de conhecê-lo, porque Ele ainda tem coisas para fazer nessa terra através da sua igreja. Queremos hoje agradecer a Deus pelo seu sacrifício, mas também queremos pedir a mesma coragem de Jesus para obedecer o Pai, mesmo quando parece difícil, mesmo quando a nossa carne vai contra a vontade de Deus. Vamos orar? Querido Deus e Pai, oramos hoje pedindo que o Senhor nos encha com um espírito de ousadia, de coragem, de ânimo. Pedindo que o Senhor tire de nós toda a covardia, toda a carnalidade, tudo aquilo que olha apenas para o momento. Queremos olhar para o Teu propósito eterno. Senhor, pedimos, abre os nossos olhos para a grandeza da Tua vontade. Abre os nossos olhos para aquilo que o Senhor fez por nós. Também por aquilo que o Senhor espera que nós façamos hoje. Queremos coragem para obedecer, mesmo quando parece difícil aos nossos olhos, mesmo quando a nossa carne vai contra. Queremos coragem para fazer o bem. Oh Deus, pedimos, fala conosco pela Tua palavra, renova em nós o Teu Espírito, põe em nós a Tua vontade. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Nós pedimos, fala conosco, reanima-nos, fortalece-nos, mesmo se os nossos amigos nos abandonarem na hora da oração. Como Jesus foi abandonado pelos seus discípulos que dormiram, que nada disso venha nos enfraquecer, Senhor, que possamos nós animar os nossos amigos. Pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Pedimos que o Senhor nos lembre o valor do seu sacrifício. Possamos viver uma nova vida, porque foi isso que Jesus comprou para nós naquela cruz, uma nova vida. Viver como homens e mulheres livres da escravidão do pecado, livres do domínio de Satanás, como homens e mulheres que já foram comprados por um preço precioso que é o sangue de Jesus. Queremos isso, Senhor. Pedimos a Tua graça nesse final de semana sobre cada homem, cada mulher, cada família. Que seja desfeito todo o plano maligno. Que venha a vida Tua, Senhor, a vida de Deus sobre cada pessoa. Pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Estaremos juntos, então, amanhã em mais um Devocional de Fé.